Olá pessoal, como vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto, tá? Esse é o nosso canal de acupuntura, onde eu fico onde eu fico tirando dúvidas de vocês sobre a acupuntura, tá? E sempre fico pensando aqui que material novo que eu vou colocar para vocês, fico preparando aqui material com carinho, com atenção sempre para vocês, né? Tá? E é por isso que eu fico também pedindo, por causa dessa minha atenção a vocês, para vocês darem likes para esse vídeo, né? Para vocês assinarem o canal, ativarem o sininho, tá? E dar uma olhada naquele site, o Shenlong.com.br, para sempre que possível adquiram lá um curso online, ou então assinem o Clube de Estudos de Acupuntura, aquele serviço de assinaturas, onde eu sempre estou colocando novidades também lá para vocês de uma forma mais aprofundada, né? Então, hoje eu queria falar para vocês sobre um ponto de acupuntura que na maior parte dos livros de auricupuntura é descrito como um ponto do sistema nervoso, tá? Ele também tem outros nomes, tá? Ponto do sistema nervoso simpático, ou do sistema parasimpático também, ou ponto do sistema nervoso vegetativo, ok? Então, na maior parte dos livros eles têm esse nome, que é um nome errado, na verdade. Eu vou explicar agora para vocês por que esse ponto tem esse nome escrito errado e para que ele serve na verdade, tá? Para que ele serve? Bom, esse ponto, tá? Vou chamá-lo aqui de uma forma genérica, então, errada, sistema nervoso, que é aquilo que vocês veem geralmente em muita literatura por aí, tá? Na verdade, eu sempre fiquei meio encucado com ele, porque é o seguinte, ele é um ponto chamado sistema nervoso, porém, a orelha, lembra? Ele tem aquele formato que lembra um nenezinho de ponta-cabeça. Quando eu penso em sistema nervoso, a primeira coisa que me vem na cabeça é cabeça, tá? Ou melhor, aquilo que está dentro da cabeça, o cérebro, o sistema nervoso, tá? Está na cabeça. Então, a cabeça do nosso nenezinho aqui estaria localizada aqui, ó, no lóbulo da orelha. Então, o que um ponto chamado sistema nervoso está fazendo lá do outro lado do lóbulo da orelha, onde teria a cabeça? Tá? Por que esse ponto sistema nervoso estaria ali? Sendo que nessa região ele estaria relacionado com aquela parte do bebezinho, tá? Aí a gente pode pensar, bom, então o nenezinho deve ser um nenezinho homem, tá? Porque o pessoal não fala que os homens pensam com a cabeça de baixo, tá? Então será que é por causa disso, tá? Dessa outra cabeça? Ou se for na mulher é o clitóris, tá? As mulheres também pensariam com a cabeça de baixo delas, é por isso que você tem aquele ponto naquela parte superior. Apesar dessa brincadeira que eu estou falando, a resposta aqui seria basicamente sim e não, porque é o seguinte, esse ponto aí, ele tem relação com aquela parte do corpo do bebezinho, sim. E aí que está o erro, porque esse ponto, chamado sistema nervoso, ele não é um ponto que tem relação com o sistema nervoso, na verdade. Ele é um ponto que trabalha com a libido, tá? Por que eu estou mostrando esse gatinho dançando aí para vocês, para libido? Porque vocês pensaram que eu ia colocar que tipo de imagem falando sobre libido, tá? Vocês pensaram que eu ia colocar o quê? Tá? Aí tá vendo? Vocês estavam pensando coisa errada, vocês estavam pensando com a cabeça de baixo então, tá? Ou seja, esse ponto não tem a relação com o sistema nervoso, na verdade. Ou seja, esse ponto não é para você usar quando você está nervoso, tá? Na verdade, esse ponto aí trabalha com a libido. Na verdade, eu particularmente até trocaria esse nome. Em vez de ponto sistema nervoso, eu chamaria esse ponto de ponto da libido. E vou explicar ainda mais por que isso eu tenho razão sobre esse ponto, tá? É que se você for ver mapas de aurículo, você vai ver que próximo a ele, na região da hélix, você tem esse ponto aqui, ó, o ponto dos genitais externos. Então tem tudo a ver nessa hora você imaginar que esse ponto tem a ver com a libido. Então o ponto dos genitais externos está na mesma altura do ponto da libido. Só que o ponto dos genitais externos está em cima da hélix, uma parte mais exposta. Já o ponto da libido está no braço inferior da antihélix, tá? E a gente vai ver que ele está mais oculto sobre esse ponto, tá? É por causa disso, inclusive, que tem alguns autores que falam que toda vez que você faz a auricupuntura, você teria que usar esses 3 pontinhos aqui. Tá? O ponto Shemen,
o ponto do sistema nervoso, que agora eu já renomeei como ponto da libido, e o ponto dos rins. Década de 80 eles falavam que isso daí era o triângulo cibernético, tá? Que cibernético era um termo mais científico, moderno na época estava passando um seriado chamado O Homem de 6 milhões de dólares, tá? Que falava em que ele era um ciborgue, partes do corpo dele foram trocadas por próteses super avançadas, tá? Próteses cibernéticas. Tá, quando tava na moda falar em cibernética, tá? O pessoal deu a esse triângulo aí o nome de triângulo cibernético. Tá? Hoje em dia, no 2000, o pessoal já não sabe às vezes mais o que é cibernético, mas o termo quântico está na moda, tem um pessoal que está chamando isso de triângulo quântico. Tá? Então, mas de qualquer forma, tem que usar esses 3 pontos? Não, você não precisa. Mas por que eles falam que vocês têm que usar sempre esses 3 pontos? Geralmente o pessoal não explica porquê, mas o que eles gostariam de estar fazendo aqui nessa hora é fazer o seguinte. Quando você usa o ponto Shemen, para quem já assiste esses meus vídeos aqui, já sabe por que ele é chamado de Shemen, não tem nada a ver com espírito. Shemen significa porta dos rins, porque ele é um ponto que acessa a energia dos rins quando a gente faz a auricupuntura. Ou seja, esse ponto trabalha com a energia dos rins. E eles falam para você usar também o ponto dos rins. E por que eles falam para você usar o ponto de abertura dos rins e o ponto dos rins? É porque basicamente, tá, eles estão trabalhando com a energia dos rins. A auriculopuntura trabalha com a energia dos rins. Dá uma olhada no formato da orelha. Ela lembra o formato de um rim, que basicamente a auricupuntura trabalha com a energia dos rins. Tá? E por que eles falam para usar o ponto do sistema nervoso? É porque eles não sabem que esse ponto do sistema nervoso não tem nada a ver com o sistema nervoso na verdade. Esse ponto, na verdade, ele trabalha então com a libido, agora vocês estão sabendo. Tá? E por que um ponto da libido junto com o ponto Shemen e o ponto dos rins? Ora, porque a energia dos rins na acupuntura trabalha basicamente também com a energia da sexualidade e da fertilidade, e também, consequentemente, da libido. É por isso que tem alguns autores que falam que você sempre que vai fazer o tratamento de auricupuntura, você tem que trabalhar com esses 3 pontos, que basicamente os 3 trabalham com a energia dos rins, é como se eles chamassem a energia dos rins para se manifestar na orelha. Okay? Mas Celso, eu preciso usar esses 3 pontos em todo o tratamento que eu vou fazer? Minha resposta sempre vai ser não, você não precisa usar esses 3 pontos. O único que seria obrigatório seria o ponto Shemen, porque ele é a porta dos rins. É ele que vai chamar a energia dos rins para se manifestar na orelha para você fazer um tratamento de auriculopuntura. Lembre-se, todo microsistema trabalha com energia de um órgão do corpo. Okay? E quando eu vou usar o ponto do rim, por exemplo, da libido? Quando eu precisar trabalhar a auricupuntura, quando eu precisar usar a energia desses pontos, quando for atuar sobre esses problemas. Então, vou usar o ponto do rim se a pessoa tiver um problema no rim. Vou usar o ponto da libido se a pessoa tiver um problema de libido. Tá? Então, está lá o ponto da libido, no braço inferior do antiélix. E a gente vai ver, inclusive, que ele é um ponto que está meio escondidinho. Ó. Tá vendo? Está escondido. Mãozinha lá, o íconezinho está apontando para onde ele está. Só que ele está escondido atrás da hélix. Ó, pontos genitais externos, então estaria ali, ó. Então, genitais externos, como diz o próprio nome, são os órgãos genitais externos, por isso que eles estão no braço, estão em cima da hélix, estão mais expostos. Já o ponto da libido está lá escondidinho, tá? Então, a representação desse ponto da libido, na verdade, deveria ser assim, ó. Ele estaria escondido atrás da hélix. Então, você não consegue ver direitinho esse ponto. Olha, está escondidinho lá atrás da hélix, agora essa hélix está um pouco mais aberta, então daria para ver esse ponto escondidinho, tá? No finalzinho do braço inferior anti-hélix, tá? Que nessa outra orelha, parece aquela primeira, né? Mas tá lá escondidinho, tá? Então, esse é o ponto de genitais externos, e lá escondido você tem o ponto da libido. Então, a libido é um pouquinho mais, ou deveria ser, né? Um pouquinho mais recatada, por isso que ela está escondidinha lá atrás da hélix. Okay? Então, esse ponto, ele não é um ponto do sistema nervoso, então não é para usar quando a pessoa está com o sistema nervoso abalado, alguma coisa assim. Não trabalha com a energia do sistema nervoso em geral. Na verdade, esse ponto é um ponto que trabalha com a libido.
seja uma pessoa que está com pouca libido, seja uma pessoa também que está com uma libido um pouquinho mais exaltada, eu posso estar trabalhando, ou seja, uma pessoa que está com falta de libido, não está tendo vontade de ter atos, de ter um ato sexual, tá? Isso daí está comprometendo a vida dela, tá? Com uma outra pessoa, por exemplo. Tá? Ou uma pessoa que está com essa libido muito exaltada, uma pessoa viciada em sexo, por exemplo, também posso estar usando então esse ponto da libido durante o tratamento. Ou seja, conhecendo melhor os pontos de auricupuntura, a gente pode usar eles de uma forma mais adequada. Okay? Então, às vezes a gente tem que questionar, às vezes aquilo que a gente encontra, às vezes na literatura, tá? Ou que é passado para a gente. Tipo, eu me questionei, assim que eu vi ponto sistema nervoso lá, eu fiquei pensando, mas por que isso daí? Fui atrás, pesquisei, estou trazendo essa informação agora para vocês. Espero que ela possa ajudar vocês, então, a aprender e trabalhar melhor com a acupuntura. Se você acha que é uma informação boa e relevante, vou lembrar para vocês, né? Deem likes para esse vídeo, assinem o canal aqui no clique assine, tá? Ative o sininho e nos encontramos em outros vídeos. Tá bom, gente? Fico por aqui, me encontro com vocês lá. Tem um curso online de auriculopuntura lá no shenlong.com.br, tá? Vale a pena, dá uma olhadinha lá.